Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você ficar inteirado aí do que está acontecendo no Brasil, que tá de ponta cabeça. Pois é, pessoal, a coisa aqui no Brasil não anda nada bem, a coisa tá feia, algo tem que ser feito, porque do jeito que está não dá mais. Eu quero que você fique aí até o final para você saber o que é que está acontecendo, né? Sou o Tenente Costa e você está comigo aqui no meu canal. Estamos falando diretamente de Goiânia, Goiás. Hoje, 20 de 11 de 2024, 8 horas e 45 minutos. Vamos que vamos. Pois é, eu creio que a essas alturas você já está sabendo aí de mais uma cortina de fumaça que estão armando aí para prejudicar Jair Messias Bolsonaro. Exatamente, pessoal, mais uma cortina de fumaça, né? Depois que aconteceu aquela situação lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, onde o tio França, né, o chaveiro, veio a tirar a própria vida. Então, depois que a Janja também falou um punhado de besteira, agora aparece a cortina de fumaça. Mas essa cortina de fumaça, eu creio que ela apareceu mais mesmo pelo fato daquele evento ocorrido lá na Praça dos Três Poderes, lá em frente ao STF, na verdade, né? Do tio França, que chegou lá com fogos de artifícios e acabou ceifando aí a sua própria vida. Então, depois disso daí, eles querem pegar tudo e ligar ao 8 de janeiro. Depois que Donald Trump também ganhou, estão com as calças na mão, então eles têm que arrumar alguma coisa aí, porque dia 20 de janeiro está chegando, é o dia que Donald Trump vai assumir e as coisas não vai ficar nada boa para eles, né? Então, eu acredito que eles vão fazer alguma coisa daqui para frente, só que não existe ninguém bobo, mas bobo é aquele que acredita que ouve o que eles estão falando por aí. Mas vamos direto ao assunto aqui. Eu quero trazer aqui algumas matérias aqui e espero que você aí possa ficar até o final aí para você entender. Olha só isso. PF prende grupo que planejou golpe e morte de Lula e Moraes. Pessoal, exatamente. PF prendeu, estão trabalhando, né? Esse bando, né? Estão trabalhando. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 19/11, a operação contra-golpe com o objetivo de desarticular organizações criminosas que teria planejado o golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e atacar o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal. A operação mira aos kids pretos, né? Abre aspas, kids pretos, que seriam militares da ativa e da reserva. Além deles, um policial federal foi preso. Segundo a PF, havia um planejamento operacional denominado, abre aspas, punhal verde e amarelo, fecha aspas, para matar Lula e seu vice Geraldo Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes do STF. Autorizado por Moraes, a operação cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares diversas. Um dos alvos é o general da reserva Mário Fernandes, que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência do governo Jair Bolsonaro e trabalhou como assessor do gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Outros, abre aspas, kids pretos, fecha aspas, presos. Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima, Major Rodrigues Bezerra Azevedo, Major Rafael Martins de Oliveira. Também foi preso o policial federal Vladimir Matos Soares. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandados em ação nas seguintes unidades da Federação: Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. Abre aspas.
A investigação aponta que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar a execução de ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Os investigados são, em sua maioria, militares com formação em Forças Especiais, FE, diz a PF. Aí eu te pergunto, são formados... Gente, esses Kid Pretos são o que tem de melhor dentro do Exército Brasileiro. É o que tem de mais especial dentro do Exército Brasileiro. Aí eu te pergunto, por que não consumou? Né? Agora vão prender pela tentativa, estão presos pela tentativa não, pela conspiração, né? Prenderam pela conspiração, um planejamento, o que o ordenamento jurídico não prevê. Eu estou pensando em fazer algo, estou pensando em matar alguém, eu estou pensando em fazer isso ou aquilo. Isso, dentro do ordenamento jurídico, não é previsto ninguém ser preso por isso. Mas aqui no República das Bananas, como diz aí um colega aí, né? Aqui tudo é previsto, né? Mas vamos continuar aqui. As apurações apontam que o planejamento elaborado pelo suspeito detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento da ação, como o uso de técnicas operacionais militares avançados, além de posterior instituição de um, abre aspas, gabinete institucional de gestão de crise, fecha aspas, por gerenciamento de conflitos institucionais originado em decorrência da ação. Ainda segundo a PF, o plano Punhal Verde e Amarelo seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, com o assassinato de Lula e Alckmin. Gente, isso aqui é um maior absurdo, gente. Não tem lógica. Que desprezo. O termo é utilizado como apelido para se referir aos militares de ativa ou não, que se especializaram em ações especiais do Exército, com foco nas ações de sabotagem e incentivo em revoltas populares ou em insurgências populares, fecha aspas, que não chegam a se transformar em guerra civil. A operação contra golpe, que está no bojo do inquérito que apura se houve tentativa de golpe após as eleições de Lula em 2022, se dá após a PF ter conseguido acessar inquéritos apagados do computador e celulares de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dados foram acessados por meio de um software israelense da Polícia Federal. Interessante que o Mauro Cid falou que não sabe nada disso. Segundo a corporação, foi exatamente a descoberta desses dados que atrasou a conclusão dos inquéritos. Olha, mais uma cortina de fumaça aqui, ó, dos inquéritos sobre a suposta trama golpista que teria sido planejado no governo Bolsonaro. Gente, isso aqui, eles estão desesperados, já não sabem mais o que fazer, né? Eles já não sabem mais o que fazer, então vão criando essas cortinas de fumaça a cada besteira que eles fazem por aí. Exatamente, a cada burrice que eles fazem por aí, eles vão criando essa cortina de fumaça aí para prejudicar o Bolsonaro. O que nós já sabemos que é só cortina de fumaça, né? Olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia aqui. Vou ler aqui essa matéria aqui, ó, do Conexão Política. Opositores querem usar explosões em Brasília para PGR denunciar Bolsonaro por tentativa de golpe. Tentativa de golpe. O Bolsonaro não estava aqui, Bolsonaro não estava no Brasil, e se Bolsonaro quisesse, na verdade, dar um golpe, ele teria feito enquanto ele estava no poder. Ele teria feito enquanto estava no poder, mas não. Esperou sair para dar golpe, viajou de avião, foi para os Estados Unidos para dar golpe.
Isso é um absurdo, pessoal. Vamos lá, a leitura aqui. O episódio das explosões nas proximidades do Supremo Tribunal Federal em Brasília, na última quarta-feira, 13, está sendo utilizado por opositores de Jair Bolsonaro, do PL, para pressionar a Procuradoria-Geral da República a abrir mais uma frente de acusação contra o ex-presidente. A intenção seria vinculá-lo a alguma forma ou atentado, fortalecendo a tese de tentativa de golpe, acusações que já rondam Bolsonaro desde o ataque do 8 de janeiro. Então, isso não cola, gente, isso não cola. Eu fico imaginando até quando nós vamos ter que conviver com esse tipo de ação, com esse povo fazendo e acontecendo, e nada está sendo feito. Algo tem que ser feito. Partindo para a próxima matéria. Olha aqui, mais outra aqui. Ó. Ações da PF confirma roteiro antecipado há meses por Hamilton Mourão. Vamos lá. Vamos ler aqui a matéria aqui para vocês terem noção aqui, né? Do que esse povo está tramando aí para prejudicar Bolsonaro. O senador Hamilton Mourão, do Republicano do Rio Grande do Sul, já denunciava em 8 de fevereiro deste ano, o que julgava ser uma devassa persecutória no Brasil. Os alvos seriam aqueles que se manifestassem contra o arbítrio do Supremo Tribunal Federal. Nesta terça-feira, 19, as declarações do parlamentar voltaram a circular. Isso ocorre em meio às prisões de 4 militares e policial federal acusados de organizar um suposto plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com Mourão, esse tipo de operação poderia criar pretexto para, passo a passo e de modo dissimulado, justificar um gradual avanço na perseguição a opositores políticos e assim abrir caminho para a instauração no Brasil de um regime autoritário. Abre aspas. Nenhuma suposta ameaça do Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória, fecha aspas, disse. Acrescentou que, aspas novamente, prendendo uns e caçando outros, tudo vai no sentido de suprimir a oposição política no país, fecha aspas. É tudo o que eles estão fazendo, né? Agora, aproveitando mais ainda essa reunião do G20 aí, né, em que eles puseram tapumes lá para que ninguém veja a favela no Rio de Janeiro, agora eles estão aproveitando isso aí para criar essa cortina de fumaça e culpar Bolsonaro. Mas muitas teorias aí, muitas narrativas já estão caindo por terra porque não se sustentam. A gente sabe que não se sustenta, a gente sabe que são mentirosos. Na época, as falas do senador faziam referências à prisão de ajudante de ordem de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, entre outras pessoas. Suas falas, contudo, se mostram compatível com o atual momento em que a PF decide prender mais militares ligados ao governo passado. E não sei se vocês sabem, pessoal, inclusive no G20 agora prenderam um policial lá que está fazendo a segurança. Exatamente, esse policial, segundo as matérias, estão envolvido aí nessa situação. Mas prenderam, então por que deixou ele lá? Gente, é brincadeira uma coisa dessa. E eu digo o seguinte, um pessoal tão bem treinado quanto esses, se eles realmente quisessem fazer alguma coisa contra essas figuras políticas e jurídicas aí, eles teriam feito. Não, teriam feito sim. Né? E diz que redigiram papel, fizeram documento e tudo mais. Que burro o suficiente para fazer isso? Abre aspas. Perdão. Conforme Mourão, a situação é grave, pois, abre aspas, nem Hitler ousou isso no começo da sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como caso Frisch.
que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior da Alemanha, fecha aspas. O discurso de Mourão, em fevereiro, denunciava que, abre aspas, tudo está sendo misturado para alcançar opositores políticos, fecha aspas. A conexão entre a fala no começo do ano e alguns fatos mais recentes se projetam pelo menos em dois exemplos. O primeiro é o homem que portava fogos de artifício, mas foi comparado a um terrorista. É um homem-bomba que pretendia atacar o STF. E o segundo foi o estrago diplomático causado pela primeira-dama Janja da Silva. Ou seja, seria pretexto para uma nova lava de arbitrariedade. Pessoal, tudo que parece aqui, ó, parece que eles têm tudo engavetado e toda vez que eles precisam de uma narrativa, de uma cortina de fumaça, eles desengavetam e põem em prática. Está muito claro isso daqui, né? Olha, a Janja fez uma besteira, agora nós vamos usar uma cortina de fumaça aqui, né? Para que isso acabe. Assim como aconteceu com o filho do Lula aí, quando agrediu a esposa ou namorada, não me lembro aí. Agora está sendo feito. Toda vez que tem aí uma situação dessa, né? Eles usam essa cortina de fumaça. Olha só isso daqui. Olha só. Olha só. Bolsonaro estava no Planalto quando o plano para matar Lula foi impresso. É isso aqui, ó, impresso. Vocês têm noção do tamanho da burrice do ser humano fazer um plano para tirar a vida de alguém? Fazer um plano e imprimir. Quem é tão bobo o suficiente, quem é otário o suficiente para fazer um plano e imprimir e distribuir? Por mais que essas pessoas sejam confiáveis, sejam muito fiéis a uns aos outros, isso aqui jamais acontece. Será que esse pessoal não assiste filme? Será que não? Tá bom, mas vamos lá. Matéria do Poder 360. O relatório da PF, Polícia Federal, que embasou a operação contra golpe, mostra que o documento que detalharia um plano para sequestrar ou matar o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, né, o Alexandre de Moraes, e presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin, em 2022, foi impresso em duas ocasiões no Palácio do Planalto. Gente, isso é uma coisa assim tão absurda que o que eles estão fazendo, eles já não estão dando conta de encaixar as engrenagens mais. Eles não estão dando conta mais de encaixar as engrenagens. Já estão perdendo aí o sentido. É como se eu nunca desmontei um relógio, aqueles reloginhos que dá corda, né? Eu desmonto e já não dou conta mais de montar. Acabou. Ali é só um profissional mesmo para montar, né? Mas eles já estão assim, nessas condições. Não estão dando conta mais de montar um quebra-cabeça aí para culpar o Bolsonaro de tentativa de golpe. Cruzando informações sobre a localização e deslocamento, registros de entrada e saída do Palácio e conversas por aplicativo de mensagem, a PF entendeu que o major Rafael Martins de Oliveira, o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro também estavam no local quando Fernandes imprimiu pela segunda vez o documento na sede do Poder Executivo. Só se for um camarada muito burro mesmo para fazer uma coisa dessa, né? Só se for muito burro mesmo. O plano denominado Punhal Verde e Amarelo foi impresso pelo criador do arquivo, o general Mário Fernandes, então secretário executivo da Secretaria-Geral, em 9 de novembro, no gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, em 6 de dezembro, no Planalto,
no Palácio do Planalto. Cara, aí você para e pensa aqui, se tinha tudo isso daqui, então por que aquela minuta do golpe? Para que eles, então, elaboraram a minuta do golpe? Vocês já tinham esse plano, aí já tinha aquele plano de pegar o Moraes e trazer aqui para Goiás e no meio do caminho puxar, jogar ele no tobogã e depois, ou então o outro plano é um plano de levar ele para Brasília e fazer ele igual fez com o Tiradentes em praça pública. Cara, esse pessoal vão ficar doido. Eles vão ficar doido, né? Doido, varrido com essas besteiras deles, né? Sempre eu condeno, né? A investigação foi encaminhada a Moraes que, olha só, preste bastante atenção, a investigação foi encaminhada a Moraes, né? A próxima matéria, para vocês verem como é que está funcionando essas coisas aqui. O Moraes não poderia nem fazer parte dessa investigação, porque ele também é vítima, ele tinha que ser impedido de fazer parte, né? Mas foi encaminhada para ele aqui, ó. A investigação foi encaminhada a Moraes, que autorizou o início da operação nesta terça-feira, 19 de 2024. A ação ocupa 5 mandados de prisão preventiva, 3 buscas e apreensão, 15 medidas cautelares. Os alvos são 4 militares e um ex-agente da PF. Aqui já é ex-agente, né? Segundo a corporação, o plano indica um verdadeiro planejamento com a característica terrorista, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. A PF não disponibilizou, olha aqui, ó, a PF não disponibilizou o documento na íntegra, mas incluiu trecho do relatório da investigação. Aqui fala aqui, eis o trecho aqui, depois eu vou, está disponível em PDF, depois eu vou baixar aqui e ler. A operação da PF, a PF realizou nesta terça-feira, 19, uma operação mirada suspeito de integrar uma... Isso aqui nós já lemos, né? Agora, olha bem aqui, ó. Potencial vítima e juiz ao mesmo tempo. Moraes cita seu nome 44 vezes na decisão. Olha se isso pode. Olha se tem cabimento, se isso pode, né? Eu acredito que não. Eu acredito que não pode, mas ele faz parte do processo. Vou ler a matéria aqui. Matéria da revista Oeste. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira, 19, para apurar um suposto tentativa de golpe de Estado. Ele tornou-se figura central na própria decisão e citou-se 44 vezes no texto que fundamenta a medida. A investigação aponta um suposto plano de assassinato envolvendo Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na decisão, os dois políticos foram mencionados 16 vezes, respectivamente. Na análise do caso, Moraes reproduziu trechos das investigações realizadas pela Polícia Federal. Um dos pontos destacado trata da análise de dados obtidos por meio de uma operação Tapus Veritatis. Essa investigação revelou informações sobre monitoramento do movimento do ministro. A PF atribuiu essa atividade a Rafael Oliveira, um dos investigados. No texto, o magistrado transcreveu os resultados do inquérito em terceira pessoa. Na terceira pessoa, fez parte, né? Vê se ele poderia estar aqui sendo o juiz aqui, né? Não poderia. Moraes também é protagonista de polêmico inquérito das fake news, iniciado em 2019. Esse inquérito tem servido como base para decisões conduzidas por ele próprio. Investigação, o STF abriu sua sem provocação do Ministério Público, com base em interpretação do seu regime interno. Ou seja,
O Ministério Público não se manifestou quanto à abertura desse inquérito, mas o STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, né, pelo seu regimento interno, abriu aí esse inquérito. Né? O objetivo inicial era investigar supostas notícias falsas, ameaça e calúnia contra o ministro da Corte e seus familiares. Em outra investigação que envolve a minuta de decreto para implementar um suposto plano de golpe de Estado, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou afastar Moraes do caso. Os advogados alegaram que o ministro teria interesses diretos no desfecho do processo. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, rejeitou o pedido. Olha, ó, já está errado. É todo contaminado esse processo. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, rejeitou o pedido. Ele considerou o argumento genérico e sem fundamentação jurídica. A Constituição já era, meus amigos. Acabou. Em maio deste ano, Moraes determinou que a Polícia Federal prendesse 2 suspeitos por envolvimento em ameaças contra ele e seus familiares. Na ocasião, o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e seu irmão Oliverino de Oliveira Júnior, foram presos. Interessante é que é só pessoal da direita. Você não vê dentro dos presídios ninguém, quase não tem ninguém mais da esquerda. Acabou, pessoal. Acabou. Se você falar que é de direita aqui, você vai ser investigado aí, incluído aí nesse inquérito aí do 8 de janeiro. Logo depois, o ministro se declarou impedido de continuar no caso. No entanto, manteve o relatório de um trecho das investigações que apurava a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio de violência ou grave ameaça. Nesse contexto, o ministro decidiu manter a prisão preventiva dos 2 investigados e argumentou que havia, abre aspas, fortes indícios de autoria. Ou seja, ele se afastou do inquérito, mas manteve a prisão dessas pessoas, né, dos indivíduos aí, investigados. E aí? Afastou como? Não, só pode dizer que ele estava jogando aí, digamos assim, dentro das 4 linhas, né? Em julho do ano passado, a PF abriu um inquérito relacionado à hostilidade sofrida por Moraes e seus familiares. O episódio ocorreu no Aeroporto Internacional de Roma, onde um grupo de brasileiros os xingou. Posteriormente, o ministro se afastou do julgamento colegiado de 2 recursos relacionados a esse inquérito. Ou seja, ele afastou, mas continuou, manteve a sua decisão. Não resolveu nada. Então, ele nem deveria fazer parte de nenhum desses inquéritos aí em que ele estava envolvido, né? Mas partir para a próxima matéria aqui do Poder 360. Vamos lá. Olha só. Saiba quem são os militares que planejaram matar Lula e Moraes. Vamos trazer aqui para vocês aqui, né? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva de 5 militares que planejaram matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin, com a finalidade de impedir a posse do governo eleito em 2022 e restringir o exercício do poder judiciário brasileiro. Aqui estão eles aqui, ó. O policial federal Vladimir Matos Soares, o general de brigada Mário Fernandes, na reserva, já está na reserva, né? O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigues Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins. Interessante, pessoal, nisso aqui tudo, que não tem nenhum praça. Não tem nenhum praça. O trem é tão mal elaborado, é tão mal planejado, que não tem nenhum praça aqui de motorista. Ou seja, os coronéis aqui, eles mesmos planejaram tudo, os major aqui planejaram tudo,
e eles mesmos iam dirigir. Cara, isso é uma coisa mais besta que existe. Acreditar numa coisa dessa aqui é ser muito burro demais, vamos dizer assim, né? Vamos continuar lendo aqui a matéria aqui. Olha só, 4 são militares das forças especiais do Exército, da ativa ou da reserva. Eles eram conhecidos como abre aspas, kids pretos, fecha aspas, por usarem um grupo preto em operações especiais. Um é policial federal. Cara, cá pra mim, se isso aqui fosse verdade, se eles realmente quisessem fazer o que estava planejado aqui, eles teriam feito, gente. Teria acontecido, gente. Eles têm acesso, são generais, são coronéis, eles têm acesso, eles andam armados. Não dá não, gente, não dá, não tem cabimento uma coisa dessa aqui não. Mário Fernandes, o general de reserva de Mário Fernandes, atuou no gabinete do deputado federal, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em 2023 a março de 2024. Também foi chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência do governo Jair Bolsonaro, entre outubro de 2020 a janeiro de 2023. Ele teria elaborado o planejamento operacional denominado Punhal Verde-Amarelo, que marcava para o dia 15 de dezembro de 2022 o homicídio de Lula e Alckmin. O documento elaborado pelo general continha tópicos relacionados à munição que seria utilizado, segundo a investigação. Meu Deus do céu, isso aqui um cara que entra hoje na polícia, no Exército, vê que isso aqui não tem fundamento algum, gente. As informações trazidas pela Polícia Federal apontam que, abre aspas, Mário Fernandes atuou em contexto de ampla capitalidade, promoveu ações de planejamento, coordenação e execução de atos antidemocráticos, inclusive com registros de frequência ao acampamento montado nas adjacências dos QGs e até mesmo de relações diretas com manifestantes radicais que atuaram no período pós-eleição de 2022. As provas das polícias apontam que Fernandes é um dos militares, abre aspas, mais radicais, fecha aspas, que integrava o núcleo militar, fato que foi ressaltado por Mauro Cid em seu acordo de colaboração premiada segundo o documento. Cara, essa delação aí eu vou te falar, não tem cabimento não. Como atuaram? Segundo a PF, há robustos e gravíssimos indícios, fecha aspas, de que o contexto de uma organização criminosa, os investigados contribuíram para o planejamento de um golpe de Estado após as eleições de 2022, em uma operação denominada pelos investigados Copa 2022. Em suas decisões, Moraes menciona o uso de, abre aspas, artefatos explosivos, meu Deus do céu, fecha aspas, e plano de, abre aspas, envenenamento. Cara, para aí. Olha aqui. Eles falam de munição, agora falam de envenenamento. Então, eles são tão especiais assim que o serviço deles aqui, numa hora dessa aqui, precisa de um plano B. Se não der certo, faça o plano B. Qual é o plano A, qual é o plano B? É munição ou é envenenamento? É brincadeira. Aqui, ó, são os militares aqui. São esses. O Major Rafael Martins, conhecido por Joey, com formação em Forças Especiais, Kids Preto, consta como um dos identificados de participação na Copa 22. Se utilizou do codinome de Diogo Best, também referenciado como Japão. As mensagens trocadas entre os integrantes do grupo Copa 22 mostram que os investigados tiveram
tiveram em campo no dia 15 de dezembro, divididos em locais específicos para abre aspas, possivelmente, fecha aspas, executar a ação com o objetivo de prender o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Prender já não é mais jogar no tobogã, não. Hélio Ferreira Lima teria participado da tentativa relacionados ao momento para prisão e, posteriormente, assassinato do ministro no mês de novembro. Prender, olha só, prender e jogar no tobogã depois. Não tem cabimento uma coisa dessa aqui. Tem não. Tem não. Não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido nenhum. Quem vai fazer um trem dessa forma aqui, meu Deus? Prender primeiro? Ah, não. Também mantinha um planejamento estratégico relacionado ao golpe de Estado que falava da neutralização da capacidade de atuação de Moraes no STF. O agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, tinha relações com a segurança do candidato eleito à época, Luiz Inácio Lula da Silva, e auxiliou na parte do planejamento operacional que previa o assassinato de Lula e Alckmin. Rodrigo Azevedo teria associado a ação que tinha a finalidade de prender, matar Moraes e emprego de técnicas de anonimização, fecha aspas, para, aspas novamente, se furtarem a responsabilidade criminal visando consumar o golpe de Estado. A operação da PF, a Polícia Federal realizou, isso aqui já é o que nós já lemos, né? Então, pessoal, não tem cabimento uma coisa dessa daqui. Não tem cabimento. Uma pessoa que acredita num trem desse aqui, ele tem que ser um babaca mesmo, viu? Porque é um absurdo acreditar que Bolsonaro queria uma coisa dessa. E aí, o que vocês acham? A gente vai estar por aqui acompanhando isso daí, assim que a gente tiver mais informações, a gente vai trazer para vocês aqui. Mas isso não passa de uma cortina de fumaça, isso não passa dele estar tentando fazer a narrativa perfeita e para prender Bolsonaro. Mas ninguém é bobo. Ninguém é bobo aqui. A não ser você aí que, do outro lado, que fez o L, né? Aí sim, você acredita nisso daqui. Então, pessoal, por enquanto é só. Curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Querendo Deus.